Bom, pessoal da Luta Livre, estamos aqui hoje com o grande mestre Eugênio Tadeu, um dos representantes da Luta Livre, e principalmente da Luta Livre moderna, um dos precursores do que hoje é o esporte MMA. Então, bem-vindo, Eugênio. Se apresente aí um pouco para a gente. Fala, galera, tudo bem? Aqui é o mestre Eugênio Tadeu. Eu fui o precursor do Vale Tudo da Era Moderna, dos primeiros lutadores depois de Valdemar Santana, Hélio Gracie e muito mais aí, do Tatu, do Creed Hunter e muitos outros lutadores que começaram essa empreitada aí no mundo das artes marciais. Eu sou o lutador dos anos 80, né? Sou aluno do mestre Flávio Molina, também como precursor do boxe tailandês, do Muay Thai no Brasil e no Rio de Janeiro, junto com o Hélio Nage e muito mais. Sou aluno do Carlos Bruno Sila, filho do seu Fausto Bruno Sila, que foram alunos do Euclide Hunter, do mestre Tatu, né? E sou um dos caras que mais trabalhou e se deu pela luta livre aqui no Brasil, dos anos 80 até o momento atual. Eugênio, muitas vezes você fala ali que a primeira vez que você foi treinar luta livre foi naquela época do desafio que o Molina... Nem era contra a luta livre, né? Foi um desafio do Molina ali, e depois ficou com essa história de ser um desafio de jiu-jitsu contra a luta livre, mas na verdade era um desafio do Molina. E aí vocês foram treinar com o Carlinhos. Como foram esses primeiros treinos ali? Carlinhos ou era o Fausto quem puxava a aula nessa época? Não, na época eu comecei a treinar. Na verdade, é o seguinte: quando eu cheguei na academia, o Marco me levou para treinar com o seu Fausto. Mas o seu Fausto estava muito doente na época, já estava com problema. Como o seu Fausto não podia. O seu Fausto era um cara que tinha muito ímpeto para a luta, né? Ele era um Hélio Gracie da luta livre, né? Entendeu? Um cara que já tinha lutado muito, lutador de boxe, lutador de MMA, lutador de porrada, segurança de boate. Então, um cara que tinha uma visão muito vasta, não só da luta, como do mundo, né? Da atitude, do comportamento do ser humano. Então, como ele, na época, ele não podia se dar tanto, ele queria mostrar posição, ele queria fazer posição e não podia tanto, e ele já tinha feito uma cirurgia de hérnia umbilical e não podia fazer muita força, ele falou para o Carlinhos, falou: meu filho, tem um menino aqui, os meninos estão chegando novo, os garotos que gostam de trocar porrada, fica com esses meninos aí para você treinar e preparar eles. Aí foi isso aí. A gente, né, passou a se dedicar ao Carlinhos e ter não só como amigo, como mestre também, o mestre Carlinhos Bruno Silva. E logo depois, um ano e pouco depois, ou 2 anos depois, o seu Paulo veio a falecer, né? Tivemos essa perca muito grande. Ali era 84, né, mais ou menos, quando vocês começaram? Ou foi 83? Eu comecei um pouquinho de 83 para 84, né? Na verdade, era um mês antes da luta de Vale Tudo que a gente ia disputar, defendendo a bandeira do boxe tailandês no Brasil e do Flávio Molina, né? Entendi. Quem era assim nessa época ali que estava treinando junto ali? Assim, o Carlinhos já tinha uma turma ou vocês foram a primeira turma que ele assumiu do Fausto? Não, já tinha uma galera. Na época lá, tinha o Jiboia, na época, né? Tinha o Miúdo, que era um cara que, porra, né? Que eu assumi a categoria depois dele, né? Na academia, que eram uns caras de ponta do Carlinhos. Tinha o Catalão, tinha o Sérgio Paraíba, Portão, né, cara? Tinha o tio Lauro, né? Porra, que era garoto, hoje já está um senhor, mas era o melhor amigo do mestre Carlinhos. Tinha o Marco Ruas, que já estava lá, né, cara? Entendeu? Tinha o Jefferson Paraíba, quando eu cheguei já era aluno do mestre Carlinhos, né? O Jop já era aluno do mestre Carlinhos na época, treinava lá. Mas era muita gente quando eu cheguei. Tinha um índio, que ficou muito meu amigo, tinha um índio, que hoje é motorista de táxi, que na época também estava lá na época. Tinha o Hugo e o Denilson. O Denilson treinava com o Carlinhos e o Hugo treinava com o seu Fausto de manhã, entendeu? E depois que o seu Fausto ficou doente, passou a treinar à noite com a gente, entendeu? Então, tinha uma vastidão de pessoas lá, antes de mim lá, que treinava lá. E muitos outros que eu esqueci o nome, né? Que na época não era do meu horário também, né?
Era no Boqueirão esse treino. Ah, é? Tinha um cara que eu não posso esquecer, Luiz Durinho e o Galo. Eram dois irmãos. Durinho era muito bom de passar para as costas, era magrinho. Eu, na época, eu tinha 60 quilos, ele era da minha categoria, 55 a 60 quilos. Eu tinha 61 quilos na época, né? E o Durinho foi uma das pessoas que me ajudou muito a treinar, me ensinou muita posição, entendeu? Era o cara que o Carlinho falava: Durinho, pega o Eugênio aí para mostrar americana, pega o estrangulamento, que ele era do meu peso, né? Era um cara muito habilidoso. E era um cara que morava aqui em Botafogo, era meu amigo né, de bairro, né? Então, era um cara que ficou naquela obrigação que o Carlinhos deixou de me mostrar como é que era o caminho da luta livre. Eu tenho muita gratidão por ele. E era um fera braba da luta de chão. Era no Boqueirão, né? Os treinos? Não, a gente começou a treinar, eu comecei a treinar no Internacional. Na verdade, eles começaram a treinar no Santa Luzia, mas eu caí, o Carlinhos já tinha saído do Santa Luzia, até treinando no clube internacional. Eu comecei no Internacional, depois que nós passamos para o Boqueirão. Ah, entendi. Ah, então foi bem antes, né, ali do Boqueirão. Bem antes do Boqueirão. Existia alguma competição assim? Tinha quantas academias de luta livre no Rio de Janeiro nessa época? Geralmente, nossas competições era Mestre Carlinhos Bruno Sila contra o pessoal do Beto Leitão, do Leitão Pai, Leitão Filho e da Budokan. Né? A gente fazia uma equipe contra a outra, né? Que não tinha tanta a quantidade de atletas como tem hoje. Né? Hoje é uma vastidão, está pelo mundo. Né? O estilo ali, vocês treinavam mais para vale tudo ou tinham já um treino forte da esportiva? Como é que funcionava o dia a dia ali? Na verdade, quando eu cheguei, era a luta mais esportiva, né? De queda, finalização e estabilização. Aí depois, quando começou, já antes, quando nós entramos quando o Marco Anu levou para lá, que o Marcelo Mendes foi também, e depois foi o mestre Flávio Molina, que o Flávio Molina estava machucado do joelho, chegou depois. E o Marcelo Mendes também não foi logo, porque também tinha machucado a perna. Ele não lutou o Vale Tudo em 1984, ele estava machucado, então chegaram depois. Eu que cheguei primeiro junto com o Ruas me levando, aí começou já a trocação de porrada, né? O Carlinhos já começou a levar a luta livre para outro nível, né? Aí tinha umas brincadeiras de dividir o time, para sair o time A, o time B, para sair na porrada, essas coisas todas, né? Ali, Eugênio, como era o nível técnico ali dos treinos? Era assim tão forte como é hoje, né, em termos de técnico, ou era muito mais o modelo, se era muito mais próximo da porradaria mesmo, não ter mais queda? Não, se eu prestar atenção, tudo que eles sabem hoje não saiu não surgiu do além. Tudo que muita coisa que o jiu-jitsu faz e que hoje a garotada faz, quem ensinou foi o mestre Carlinho e o mestre Fausto Brunocela, entendeu? Chave de pé, chave de triângulo, chave de calcanhar, entendeu? Cervical, entendeu? Essas posições aí, tudo o mestre Carlinho ensinava. Obviamente que hoje a gente vê muita coisa, muita posição de outubro aí, muita coisa que não tem objetividade, não tem fundamentação, né? Às vezes eu brinco, um aluno meu vê como um movimento miraculoso, eu falo, só se o cara estiver parado e morto, né? Que vai finalizar ele, né? Se o cara estiver em movimento, não vai conseguir nunca, né? Que é muita volta para finalizar, né? Para chegar a uma objetividade, né? Entendeu? Então, isso daí é muito mais folclore e palhaçada do que objetividade de finalizar. Geralmente no jiu-jitsu, geralmente o nego finaliza de quê? De arminópio, triângulo, né? São os movimentos mais objetivos, né? E junto, como a luta livre e o jiu-jitsu migraram para a nossa modalidade, também, hoje eles encaixam a guilhotina, o estrangulamento, que era a modalidade nossa, chave de pé, chave de joelho, entendeu? E americana. Então, o resto pode acontecer? Acontece, só se o cara não conhecer a luta. Se conhecer, não finaliza, entendeu? É difícil, né? Porque você estando estático é uma coisa, você estando em movimento é outra, né? Entendeu? Não, com certeza. E depois daquele Vale Tudo ali, assim, passaram muitos anos de desafio, o Molina foi na TV, né? Tem uma matéria do Molina na TV desafiando o Rickson, que assim, nunca mais aconteceu aquele desafio, porque os Gracie também foram para os Estados Unidos. E aí eu soube, assim, rola uma conversa que aí eu queria aproveitar o momento para saber se era verdade que o Hélio chegou a te convidar para ir para os Estados Unidos. Rolou
esse papo na época ou é mais boato? Não, na verdade, o Hélio Gracie foi na academia na La Maison na época para convidarmos toda a gente para podermos fazer o exame de graduação de faixa marrom de jiu-jitsu, que ele estava com um convite e uma proposta de ir para os Estados Unidos implantar o Vale Tudo nos Estados Unidos. Né? Tanto que depois o Royce foi o campeão do UFC. Né? O Rory já devia estar com essa visão, e ele queria mais algumas pessoas que tivesse, né, que gostasse de trocar porrada, o cara até de repente, eu acho, para não expor a família, né? Entendeu? Botarmos nós primeiros para sermos, né, como a cobaia do evento, dando um suporte, né, para poder a família, se passasse por a gente, se passasse, tinha gente ali saindo na porrada, e depois a família assumiria a supremacia do evento ali. Né? Eu acho que era isso, estou supondo que seria isso. Por isso que houve o convite também, porque eles não queriam um adversário. Né? Na verdade, nós éramos uns adversários muito duros. Né? Foi só nós que nos propomos a fazer um confronto contra o jiu-jitsu no Brasil, né? Ainda mais naquela época. Na era moderna, né? Depois dos anos 80, né? Até então, anterior, teve outros lutadores, mas dos anos 80 e 90, fomos nós que fomos nós fomos os maiores percussores das porradarias no Rio de Janeiro. Não, e assim, a sua época de auge, assim, o atleta, principalmente ali com 20 anos, né, entre os 20 e os 30 anos, e foi anos 80, quando não existia ainda MMA, vocês estavam ali no auge do esplendor. Você pensou em migrar para os Estados Unidos ou nunca passou pela sua cabeça, sempre ficar por aqui? Você vai me entender só o que acontece. Hoje, né, tive a oportunidade de ir para vários países, né? A vários lugares me convidaram para treinar a equipe e tudo. Mas o que acontece? Eu tenho uma estrutura. Eu vim numa família de classe média, não de classe média alta, mas de classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Tem muitas coisas que, às vezes, quem não teve a condição tem vontade de almejar. E, para mim, era normal. Quando eu não tinha, algum amigo meu que tinha uma condição melhor do que a minha tinha. Então, tem muitas coisas que eu não desejava. Para mim, era normal. Entendeu? Eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes para os Estados Unidos, de voltar, entendeu? Tenho uma casa própria, entendeu? Tenho uma condição, para mim, que se eu viajasse, mudasse para os Estados Unidos, eu só ia trocar 6 por meia dúzia. Entendeu? Para mim não interessava eu trocar a condição que eu vivo aqui para viver lá nos Estados Unidos na mesma condição. Né? E eu vou te falar um negócio, como na minha vida eu sempre tive tudo, graças a Deus, dentro da humildade da minha família, eu sempre tive tudo, eu nunca tive vontade de ser rico. Eu sempre tive vontade de ter estabilidade. Entendeu? Mas você começou a dar aula cedo, né, Júnior? Assim, quando... Eu comecei, não, sempre trabalhei cedo. Eu fui primeiro. Acho que uma das primeiras academias de artes marciais que teve no Rio de Janeiro, fora do jiu-jitsu, foi a minha, de outra modalidade, foi a minha. Né? Eu tive minha primeira academia em 1989, entendeu? Que foi o mestre Wilson Aquino do Calabar, que me propôs, me deu essa possibilidade de ter minha primeira academia na Zona Sul, na URC, em frente da praia, no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, tem que agradecer ao mestre Wilson Aquino, mestre Calabar, que me dá essa oportunidade aí pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Ele me deu essa oportunidade de ter a minha primeira academia. Entendeu? Mestre Calabar, do Atemi Jitsu, capoeira senhorzinho. Capoeira senhorzinho. Quando você começou ali, já existia a faixa na luta livre? Porque todo mundo fala que foi invenção do Carlinhos, né? Ali, que na época do Tatu não tinha faixa. E o Carlinhos só colocou... É verdade. Olha só, quando nós saímos na época do Boqueirão. Quando nós saímos de Boqueirão, a gente foi para uma academia no Flamengo, na Barão do Flamengo. Academia Corpus, que era a esposa do Catalão, era a dona. Então, o que acontece? Pegou outra notoriedade à luta, entendeu? Aí, como tinha o Flávio também, que já tinha posto no boxe tailandês, a faixa no boxe tailandês para poder dar notoriedade à modalidade, né? O que acontece? O brasileiro não estava acostumado, né, a ter modalidade de luta, só boxe, que tinha modalidade de luta que não tinha uma graduação. E o boxe teve muita dificuldade de ter notoriedade por causa disso. Na verdade, você não sabe quem é o profissional e quem é o amador no boxe. Só quando fala, porque não tem graduação, que é o mestre. Se chega lá, não estou desfazendo boxe, porque eu treinei boxe no Santa Rosa há muito tempo. Gosto muito do boxe. Então, o que acontece? Mas o que acontece? Quando você entra na sala de boxe, você não sabe quem é o professor, se você não conhecê-lo.
Então, o Flávio tinha essa visão de botar graduação e incutiu na cabeça do mestre Carlinhos. Falou para o mestre Carlinhos que era bom botar uma faixa para a gente poder dar mais visibilidade à modalidade. E realmente deu, né? Eu acho que nos anos 90, quando a gente implementou a graduação e a calça de kimono, foi a época que a luta mais teve prosperidade no Rio de Janeiro e no Brasil. Ah, então foi uma ideia do Flávio para o Carlinhos, né? Foi uma ideia do Flávio, do Carlinhos, que pegou do Flávio. Entendeu o que acontece? Entendi. Tendo boxe tailandês de graduação, o Flávio, o mestre falou, está dando certo, vamos copiar, né? Ainda mais que na época dos anos 90 era o pool do boxe tailandês no Brasil, né? Tinha diversas academias, né? Não, e é bom para organizar a modalidade, porque imagina, modalidade, você falou, né? Antes não, chegava ali, pegava, não conhecia o tatu, por exemplo, e você chegar e querer trocar com ele. Não, imagina, eu diversas vezes dentro da academia, algumas vezes na academia, por exemplo, eu sou um cara baixo, estatura baixa, eu tenho 1,66 m, 1,60 m e pouco. O que acontece? Na época, ainda magro. Se tivesse um aluno meu que fosse nem faixa, graduação nenhuma maior do que eu, preto, pequeno, nego geralmente ia chamar o branco fortão de mestre. Tinha que ter uma graduação. Está entendendo? Então, o que acontece? Essa coisa de saber discerninar quem é muito bom ter uma graduação para saber quem é quem dentro da tampa. Nem sempre o que aparece ser, né, é o que o gestor da situação ali, da aula, ou o que for que seja. Tem um cara com cara de bravo, mas é o mais frouxo da academia. Só tem cara. E, às vezes, o pequeno, no meu caso, era o cara que era o top 10 da academia, era o top de linha da academia. O gestor, o faixa preta, o professor, o graduado. Então, a graduação sempre é bom, né? Você saber quem é quem. Cada doma é os bois. E aproveitando falar de graduação, assim, pouco se fala e se explora, apesar de ser muito evidente a maior quantidade dos atuais representantes da luta livre ali, que tem um nível técnico muito elevado, eles vieram ali da sua linhagem, né? Me fala um pouco aí a primeira academia ali em 89, né? A primeira elite ali que você tinha desse time, que você formou. Da minha galera ali, o que acontece? Nós estávamos, na verdade, nós dávamos aula junto, eu, mestre Carlinhos, Denilson, Marcelo, Mendes e Hugo Duarte, nós dávamos aula na La Maison, né? E outra coisa que eu tenho que agradecer também ao Marco Ruas. Quem me levou para a Academia La Maison para dar aula foi o Marco Ruas, né? Na verdade, nós tínhamos nos encontrado, eu estava sem academia para dar aula, isso já nos anos 80, né? 1985, 1983. Nós tínhamos nos encontrado ali na Paissandu, na Barão do Flamengo, né? Ali na Paissandu, aliás, na esquina ali com o senador Berreiro, Marquês de Abrantes. Nós tínhamos nos encontrado e encontrado estava ali, estavam os amigos, estava o Hugo, estava a Molina, estava o Marco Ruas, estava o Valmir, tinha uma galera ali, a gente parei de carro ali para, né, voltando, parei de carro ali para conversar, ali para trocar ideia, encontrei o Marco Ruas e por acaso eu estava sem lugar para dar aula e perguntei para o Ruas, né, se tinha algum lugar para dar aula. O Marco Ruas solicitamente falou, tem um convidado para dar aula na academia na Lagoa. Aí eu falei, que academia é essa, Marco? A academia é tal da Academia La Maison, mas só que eu não tenho tempo, porque eu estou dando aula nas academias Corpore, que na época tinha uma rede de academia Corpore, né? A academia do Catalão era Corpus, e a academia Corpore que dominava todo o Rio de Janeiro na época. Tinha na Barra, tinha no Flamengo, tinha na Tijuca, tinha todo lugar. E o Marco Rui dava aula em todas as academias, nas filiais, né? Eu falei, meu irmão, vamos lá dar uma olhada nessa academia, porra. Vamos lá agora. Eu botei, né? Botei eu, Hugo, Valmir, aí tinha um amigo nosso chamado também César Tachinha, que era um amigo nosso, estava também, botamos todo mundo no carro, fomos no carro lá na academia. Quando eu cheguei na academia, eu tinha dado aula muito anteriormente numa academia em Ipanema chamada Lagoa Esporte, que hoje, saudosamente Lagoa Esporte, que hoje é a tal da Nobre Arte, mas antigamente era Lagoa Esporte, antigo Brizolão. Eu tinha trabalhado, dado aula com faixa preta de judô e jiu-jitsu, Amadeu Filho, que ficou muito meu amigo. Por acaso, muitos anos eu não vi o Amadeu. Quando eu cheguei nessa academia La Maison, que era o responsável das artes marciais na academia, Amadeu Filho. Quando eu cheguei na porta, estava o Amadeu, sem camisa, com a toalha no ombro, acabado de tomar banho.
E a gente parou de cá, quando eu venho, eu falo, Amadeu, e ô, Tadeu, porra, tudo bem? Falei, porra, tudo bem? Como vai? Quanto tempo? Saudade de você. Nós nos cumprimentamos e perguntamos, porra, e aí, é verdade que tem um teu espaço aí para dar aula? Tá precisando de professor aí? Ele, porra, vamos lá falar com o Jorge, com o dono. Era um argentino, peruano, era ex-jogador de futebol, dono da academia. E a gente foi lá e o cara gostou da ideia. Aí eu fui com o boxe tailandês e depois levei a luta livre para lá e nós aí que começou a implementar e pegar o vulto todo que hoje se tornou a luta livre. Que a gente pegou ali, o que acontece? Foi o pool da Zona Sul, da luta livre na Zona Sul do Rio de Janeiro. Aí começou a fazer artista, atores, modelos, advogados, juízes, promotores, entendeu? E muitas outras pessoas começaram a fazer aula com a gente ali na Academia La Maison, que era uma das academias mais famosas também dentro da Zona Sul do Rio de Janeiro. E tanto até o Paulo Cintura já dava aula lá naquela época, né? Não, perfeito. E assim, quem são os alunos que você gostaria de destacar? Eu sei que é muita gente para falar, às vezes esquece, mas assim, alguns nomes que você gostaria de destacar assim que você Eu formou. fiz muito aluno bom, né, cara? E meus alunos fizeram muito aluno bom. Tanto que hoje, os atletas que representam a luta livre no Brasil, todos são oriundos da minha escola, né? 99% são 90% é oriundo da minha escola. E Alexandre Pequeno, Casca Grossa, era presente, chegou lá garoto, não parava, chegou na minha academia com 13 anos. O Márcio Cromado, que eu, porra, morava meu vizinho, morava na minha rua. Todo dia que eu ia para a Maison, uma tarde da aula, eu levava o Márcio Cromado, né, para treinar comigo. Tinha 3 meninos, né, que eles, muitos eram muito amigos. Eu até comentava, eram 4 garotos que ficavam treinando na minha rua, 4 ou 5 garotos, que ficavam na rua sem fazer nada. Eu pegava o Tito, que era amigo do Cromado, Cromado era o Serginho, era o Alessandro, entendeu? Outro menino que tinha aqui, o Vagão, o Wagner, que hoje é graduado em Muay Thai. Esses eram os 4 meninos que eu não deixava ficar na rua. Quando estava de bobeira, eu falava, meu filho, pega a calça de kimono, pega o material, toalha, pega uma mochila, entra dentro do carro que eu vou levar você para a academia. E eles iam e voltavam comigo, né? Os pais e a família ficavam satisfeitos que eu tirava eles da rua para ir treinar comigo. E cada um seguiu o seu caminho do bem, alguns ficaram na luta e outros seguiram os seus caminhos dentro das suas formações acadêmicas. Né? Não, perfeito. São grandes nomes assim que inclusive já formaram outros campeões, né, ao longo do tempo aí. O Mário formou o Chocolate, que é um dos grandes campeões. Chocolate começou comigo. Começou... Começou comigo. Foi até a faixa roxa comigo, depois foi pro cromado. O Luciano Azevedo começou com o Formiga e treinava comigo na academia. Numa época, o Sérgio Formiga, que é aluno, é professor dele, não tinha lugar, mas o Luciano Azevedo começou comigo. Ele e a irmã dele começou comigo, né? A treinar comigo. O Aritana treinou comigo, entendeu? Faixa preta de luta livre, casca grossa, também é aluno do Formiga. Tem muitos aí, vamos ver mais. O Careca, Gustavo Careca, entendeu? Tem vários campeões aí também, meu faixa preta começou comigo. São tantos que eu até. Leopoldo Serão treinou comigo, Vinícius Carvalho, faixa preta, treinou comigo, o Batman treinou comigo, entendeu? São tantos atletas lutadores que passaram pela minha academia, é uma vastidão. Na verdade, é um mundo de lutadores que passaram dentro da minha escola por treinar comigo. Se eu esqueci de alguém, me desculpa aí, mas são tantos. Assim, tem que fazer uma listinha para poder falar. E assim, Eugênio, não, perfeito, é muito campeão formado. Teve uma época ali na luta livre que a Gracie Barra montou um time só de luta livre, aí levou muita gente para lá, né? O Carson Gracie também levou muita gente da luta livre. Só que, assim, dentro do jiu-jitsu, eles, ao invés de chamar de luta livre, chamou de no-gi, né? Tirou o kimono, é jiu-jitsu, mas só que é no-gi, aí trouxeram outros nomes aí, mas é aquela história, tirava o kimono, era luta livre, de kimono era jiu-jitsu. E a luta livre, em algum momento ali, perdeu, vamos dizer, a supremacia, que eu digo, em termos de marketing, né? Porque sem kimono era luta livre. O que é que você acha que causou aquele momento ali? Se a gente consegue recuperar, assim, na luta livre,
toda academia um dia sem kimono é luta livre e de kimono de jiu-jitsu. Olha só, Cristiano, vou te falar um negócio. O que acontece é que essa coisa desse convite, que algumas pessoas passaram para a Barra Gracie, é isso? Desestabilizou muito a luta livre. Por que acontece? Quem foi para mudou de modalidade, não mudou de modalidade, mas poder defender outra bandeira, perdeu todo o respeito e a notoriedade que tinha dentro da modalidade e não conquistou na modalidade que ele optou a defender. Eu acho que isso, quem foi, só perdeu, não ganhou nada. Entendeu? O que acontece? Eu acho que quem se ficasse, eu acho que hoje teria muito mais respeitabilidade do que quando foi. Não que as pessoas não respeitem, mas eu estou falando, você sempre perde um pouco a admiração de um lado e do outro, né? Que, na verdade, eles não ficaram nem do lado nem do outro. Na verdade, acabaram em carreira solo. Entendeu? E eu acho que isso é um pouquinho naquela época, ainda mais que era da equipe do Marco Ruas, alguns eram da equipe da Luta Livre, né? Eu acho que na época, por exemplo, eu que parava para ver muitos deles para lutar, passei a não parar para ver, eu não perdia meu tempo para ficar vendo. Ah, pronto, vai lutar, não vou parar para ver, entendeu? Não que eu não gostasse dele, mas não fazia mais questão de parar para ver, entendeu? Não era mais os heróis da minha modalidade. E, na verdade, muitos deles eram para ser o sucessor da gente. Meu, do Hugo, do Marco Ruas, do Denil, do Marcelo, do João Ricardo, entendeu? Do Joil, de muitos outros, cara, entendeu? Eram para ser os sucessores, eram para estar hoje, né, sendo os caras da luta livre, né? Não os caras. Hoje você não vê falar tanto neles como poderia estar vendo como você está fazendo essa entrevista comigo hoje, entendeu? Não, perfeito. Me diz uma coisa, como é que você enxerga a luta livre hoje? Assim, qual o conselho que você dá para a juventude, para a galera que está querendo crescer com a luta? Qual é o caminho que a luta livre tem que seguir? Eu acho que é o seguinte, meu irmão, não pode esquecer suas origens, tem que ser humilde, né, cara? Tem que acreditar sempre. Que, pô, na verdade, quando a gente se almeja a qualquer objetivo na vida, tem muitas pessoas para ser controverso o que a gente faz, né, cara? Para dizer que não vai dar certo. Então, não tem que ouvir o perdedor, tem que ouvir o vencedor. Eu acho que o vencedor nunca vai te criticar numa coisa que seja para o teu bem. Mas o perdedor sempre vai sempre achar um porém para querer te diminuir, querer te tirar o teu foco naquilo que possa ser, que vai te dar uma visibilidade, te dar uma notoriedade na tua vida, né? E outra coisa, né, cara? Essa coisa de relacionamento, né? O que acontece? Tem que abrir também o olho com relacionamento. Aquela mulher que gosta do campeão e depois que conquista, de repente, quer mudar o teu foco, né? Entendeu? Tem que colar também com uma pessoa que realmente que te ame e goste de você e que te dê incentivo, o que você mais queira, que você mais almeja. E que não só pense nela, que pense também em você também. Isso é muito importante. O mestre ainda pensa em lutar ou já aposentou de vez? Ô, Cristiano, o que acontece? Você vai me entender. O coração e a cabeça pensam, o corpo que não deixa mais, né, cara? Eu tenho mais de 8 cirurgias, né, cara? Então é muito complicado, né? Entendeu? Eu fiz diversas cirurgias, eu tenho uma prótese de quadril, eu tenho um braço que tem um problema, então é muito complicado, né? Eu lutei algumas vezes assim, né? Então hoje também, estou com 58 anos, sou um senhor, né, cara? Um cara de garoto, treino todo dia, faço atividade todo dia, gosto de praticar a modalidade, não deixo. Quando eu falo, né, às vezes eu brinco, eu falo para os meus alunos, eu não lutei para ser competidor, eu lutei para aprender a me defender. Ser competidor foi consequência da vida, né? Então, o que acontece? Eu treino luta para me defender até hoje. Né? Então, o que acontece? Eu estou sempre mais ou menos pronto. Não pronto para lutar com o garoto top 10 do mundo, mas nunca estou em disponibilidade fisicamente para tomar uma coça de um desavisado. Eu estou sempre, né, preparado para alguma coisa, uma eventualidade, eu poder me defender a honra da minha família, a minha honra da pessoal e da minha bandeira que eu represento. Bom, mestre, a ideia dessa entrevista era contar um pouco ali do começo do Eugênio, como foi o crescimento, como foi os principais alunos. Qual uma palavra final aí para quem está assistindo esse vídeo que você gostaria de falar? Quero agradecer a todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais, quero agradecer você por essa matéria aí,
que foi muito legal, né? Mandar um abraço aí, falar para todos que paz e prosperidade, amor no coração, vamos ter consciência do que nós fazemos, do que nós pensamos e vamos respeitar o próximo. Ter gratidão e respeitabilidade, quem estendeu a mão para todos, para nós, né? E depender nesse negócio dessa fusão aí de troca de bandeira e não respeito aquele que tanto ajudou e fez por onde, às vezes, aquele atleta ou aquela pessoa chegar onde chegou. Perfeito. Muito obrigado, mestre. E, pessoal, até a próxima entrevista. Abraço. Paz e prosperidade para todos.